Você pode acessar aqui no nosso canal do YouTube, programa Reinaldo Azevedo, todo dia de 1 a 2 da tarde. Olha, e agora sim, eu já estou aqui no estúdio com o Gabriel Bus, que é coordenador de política do portal Metrópolis.com. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o deputado Paulinho da Força. O pessoal me avisou aqui que a conexão dele teve um probleminha, mas já que eu já estou aqui, Bus, já quero trazer então você comigo para saber um pouco como é que tá essa repercussão dessa suspensão do ministro Alexandre de Moraes à lei da dosimetria. Já que a gente vai conversar exatamente sobre isso com o Paulinho da Força, você está em contato sempre com todo o mundo político. Me conta um pouco aí como está sendo essa reação, porque a gente já sabe, né? Sóstenes Cavalcante, líder do PP, já está tentando, inclusive, assinaturas para uma lei da anistia. Exatamente, Rafa. Boa tarde a quem está nos assistindo. Além da PEC da anistia, que é essa proposta aí que o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, está colhendo assinaturas para apresentar, existe uma pressão também vindo da Câmara para levar na reunião de líderes amanhã ao presidente Hugo Mota a questão da PEC do fim das decisões monocráticas, né? Isso é um tema recorrente, sempre vem à tona quando um ministro toma uma decisão provisória, mas que tem efeito imediato, como é agora, porque o ministro Alexandre de Moraes ele suspendeu a aplicação da lei da dosimetria, mas isso ainda vai ser submetido ao plenário. E o que essa PEC propõe é acabar, de fato, com decisões de um único ministro. Todas as decisões teriam que ser tomadas pelo colegiado. Então, essa PEC já foi aprovada no Senado, está parada na Câmara dos Deputados e é mais um ingrediente que se soma agora a essa retórica da oposição de tentar reagir a essa paralisação da lei da dosimetria, da aplicação da lei, porque o que esses parlamentares dizem, né, tanto né, em on como em off, como a gente diz, é que há um cerceamento do poder do Congresso e também uma questão do Supremo estar sempre atingindo decisões que envolvem uma decisão colegiada do Congresso. Então, quando for decisões colegiadas do Congresso, os congressistas querem que, se houver decisões de barrar leis ou aprovações do Congresso, que seja também por decisões colegiadas. Então, a oposição trabalha com essas duas frentes. A primeira delas, claro, é essa PEC da anistia, que ainda, vale lembrar, não foi apresentada pelo líder Sóstenes, ele ainda colhe assinaturas, então está num processo bem inicial. E, em segundo plano, claro, a questão da PEC das decisões monocráticas. Já me avisaram aqui que agora sim o deputado Paulinho da Força já está ao vivo e agora eu passo o bastão do Agora Metrópolis para você nessa entrevista que a gente confere a partir de agora. Perfeito, Rafa. Deputado, bem-vindo ao Agora Metrópolis. É um prazer estar aqui falando com o senhor. E gostaria de começar perguntando como que o senhor viu a decisão do ministro Alexandre de Moraes no final de semana. O senhor, claro, voltando a apresentar, é o relator da proposta na Câmara dos Deputados. Obrigado pelo convite, Rafael Campos. Prazer estar falando com vocês todos aí. Bom, primeiro, assim que a gente teve a notícia pela imprensa, teve uma certa apreensão, né? Não só comigo, mas com o próprio Hugo Mota, o sócio que foi o primeiro a me ligar. E teve toda ali digamos assim, uma certa preocupação com o que estava acontecendo. Eu fiz questão de falar com algumas pessoas lá no Supremo, e a explicação lógica que eles me deram foi que tinha 10 pedidos, já tinham chegado 10 pedidos ao ministro Alexandre de Moraes para que as pessoas fossem soltas, e ele tinha dúvidas sobre a questão jurídica. Se ele começasse a soltar as pessoas, e o Supremo tem duas ADIs, né, duas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, e essas ADIs fossem para o pleno e tivesse uma outra decisão que não fosse de soltar as pessoas, como é que ficaria? Poderia ficar muito maior. Então, a discussão lógica que teve, segundo o entendimento dessas pessoas que eu conversei, era de que, para ter segurança jurídica, ele suspenderia, então, os efeitos provisórios da lei até que o pleno desse uma posição. E eu pedi para ouvir o Congresso, ouvir a AGU, ouvir a Procuradoria-Geral, e em seguida levaria ao plenário o mais rapidamente possível para poder resolver essa questão.
Aí eu acho que, de certa maneira, deu alguma tranquilizada na cúpula do Congresso, e acho que tenho certeza de que isso vai para o plenário, e o plenário vai dizer que nós fizemos constitucionalmente resolvido. Por quê? Primeiro, né, na primeira votação no Congresso, nós tivemos 297 votos na Câmara, 47 votos no Senado. Para derrubar o veto do Lula, que eu considero que foi ali uma tentativa de manter essa polarização, nós tivemos 318 votos na Câmara, ou seja, além de uma PEC, se fosse PEC, nós teríamos voto para a PEC, e no Senado 49 votos. Portanto, mostra uma decisão da ampla maioria da Câmara e do Senado querendo a aplicação imediata dessa lei. Então, acho que o Supremo tomou ali alguma precaução, mas que vai, no final, tornar nossa lei constitucional. Perfeito, deputado. Eu também gostaria de perguntar ao senhor sobre a fala do senador Flávio Bolsonaro, que atribuiu ali o senhor, falando que haveria um jogo político. O senhor já respondeu nas suas redes sociais, divulgou uma nota oficial, mas eu queria que o senhor comentasse aqui conosco também esse episódio aí do senador Flávio Bolsonaro acusando o senhor de fazer um jogo jogado, vamos dizer assim, um jogo planejado com os ministros do Supremo. Bom, acho que um pouco de exagero do Flávio. Ele sabe como é que nós construímos esse projeto. Você sabe, vocês acompanharam Metrópole mais ainda, nós fizemos toda uma discussão. Eu fui recebido por quase todas as bancadas da Câmara, fui recebido por muitos senadores, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, tive com ele 2 vezes tratando desse projeto. Tive várias vezes com líderes do PL, Sócio Cavalcante, Nicolas, Zucco, né? Vários deles estiveram comigo, não só discutindo o projeto, como depois pessoalmente na Câmara, no Congresso. Enfim, construir falando com gente da sociedade. Aí dizer que eu fiz isso, que o Supremo que decidiu, é um exagero. Em nenhum momento eu tive nenhuma ligação de alguém do Supremo. Você sabe da relação, Rafael, que eu tenho no Supremo. Eu tenho 20 anos de deputado federal, tenho uma relação ali com o ministro antes de serem ministros. Então, tem uma relação histórica ali com eles. E durante a tramitação toda, ninguém me ligou dizendo: Paulinho, esse projeto não vai dar certo, sai fora disso, né? Pelo contrário, muitos deles me incentivavam para que a gente pudesse ter uma lei que pudesse pacificar o país aí nessa questão de deixar preso ou solto. Perfeito, deputado. Tem uma declaração também de parte da oposição que diz que o senhor bateu o texto com ministros do Supremo, ou seja, né, passou para eles validarem esse relatório antes de levar ao plenário da Câmara. Essa informação divulgada aí pela oposição procede? Claro que não, eles sabem disso, né? Eu fiz esse texto combinado com os líderes da Câmara, com os líderes do Senado, né, com as bancadas da Câmara, e especialmente com o presidente Hugo Mota, com quem eu tenho grande relação. Consultar o Hugo Mota, consultei quase todos os dias. Olha, estão pedindo para mexer isso, mexer aquilo. Ou seja, tive ali, porque eu sei que não era um projeto qualquer que eu estava relatando. Veio a confusão que está dando até hoje esse projeto. Era um projeto que, de certa maneira, divide as opiniões do Brasil, né? Talvez a maioria hoje gostaria de que esse assunto não tivesse mais na pauta, que a gente estivesse discutindo os problemas reais do Brasil, segurança, saúde, educação. Agora, dizer que eu consultei o Supremo, aí é exagero de alguns que querem menosprezar o trabalho que eu fiz. Perfeito. Deputado, o senhor espera que esse imbróglio que envolve aí a decisão do ministro Moraes seja resolvido o mais rápido possível? E o senhor acredita que ainda no mês de maio é possível resolver essa questão dentro do Supremo em relação à dosimetria? Eu acho que sim. Acho que o Congresso deve responder isso nos próximos 2 dias aí. Acho que a Procuradoria-Geral também. Talvez a AGU não, né? Pode ter alguma influência política lá. Mas acho que, chegando essas posições na mão do ministro Alexandre de Moraes, tenho certeza que ele vai levar ao plenário rapidamente, pedir pauta para julgar esse assunto tão importante, até porque as famílias estão esperançosas de que os seus entes queridos que estão presos possam ser soltos rapidamente, possam voltar para suas casas. Estou muito tranquilo, eu acho que vamos ganhar com tranquilidade no Supremo,
e tenho muita tranquilidade também que as famílias vão ter seus familiares que estão presos nas suas casas nos próximos dias. Perfeito. E para encerrar essa entrevista, deputado, eu queria perguntar se o senhor acha que cabe algum tipo de outra discussão dentro do Congresso sobre esse tema, caso o Congresso saia vitorioso e a lei da dosimetria seja mantida pelo Supremo. Uma vez que essa lei passe a valer, o senhor acha que existe espaço para discutir, para além dessa dosimetria, uma anistia dentro do Congresso? Ou o projeto, de fato, como o senhor defendeu lá durante a votação, é um projeto que pacifica e aí o Congresso pode virar a página para discutir outros temas importantes? Eu acho que sim, eu acho que o Congresso já está virando a pauta, né? Virando a página, nós estamos já discutindo 6x1 para valer, deve ser votado o fim da 6x1 ainda este mês, né? Determinação do presidente Diogo Mota. Acho que esse é um assunto que interessa a milhões de trabalhadores, de empresas, nós precisamos encontrar a saída ali para que as empresas também não paguem o custo todinha, sozinhas. E eu acho que, veja bem, o projeto solta todas as pessoas que foram condenadas até 17 anos. Todas as pessoas que foram condenadas até 17 anos vão ser soltas. Sobram aqueles 7 que foram considerados mandantes. Mas na minha conta, por exemplo, o Bolsonaro, ao invés de cumprir 7 anos de prisão, cumpriria 2 anos e 4 meses. Como ele já cumpriu uma parte desses 2 anos e 4 meses, tem que descontar isso, portanto, ficaria um tempo muito pequeno para ser discutido. E acho que aí, né, dos outros que teve pena menor, por exemplo, o Anderson Torres, que foi de 24 anos, a pena dele está bem menor, porque ele já cumpriu mais de ano. Então, portanto, acho que uma discussão de uma anistia depois disso vai ser muito pequena. E você tem que levar em conta também o calendário, né, do ano. Nós estamos há 1 mês e meio, 2 meses, do recesso parlamentar. Depois do recesso, de agosto, é eleição. Não dá para você discutir um tema com anistia, né, com tão pouca gente que sobrou depois dessa lei aprovada e constitucionalizada pelo Supremo, sobra muito poucas pessoas, né, para discutir com tão pouco tempo de pena que foram conduzidos, entendeu? Então, acho que o Congresso vai considerar resolvida essa questão e vai tratar do que interessa para o Brasil. Deputado, eu agradeço então a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e a gente está sempre aberto aqui para receber o senhor. Obrigado a todos os colaboradores aí.